gravando? Tá gravando? Eu acho que está gravando. Oi, tudo bem com vocês? Então, gente, agora a gente vai continuar o nosso conteúdo de história. Para quem lembra o que a gente estava estudando em história, a gente estudou a exploração dos nossos recursos aqui pelos portugueses, né? Como que eles faziam para os índios trabalhar para eles, como eles faziam para trocar o que eles tinham pelas mercadorias e os bens que os índios aqui tinham, por exemplo, a troca de espelho, de pente, esse tipo de coisa, pelo pau-brasil e pela mão de obra dos índios, que era quase escrava e que no futuro literalmente se tornou escrava, né? A gente entendeu isso aí, que eles vieram, buscavam as tinturas, né, que se fazia com o pau-brasil, buscavam o pau-brasil em si, para fazer móveis, esse tipo de coisa, levar para Portugal. Depois de um tempo passaram a explorar até os nossos minérios, e só que, tipo assim, eles vinham de barco, pegavam os nossos recursos e levavam para Portugal. Mas chegou um tempo em que Portugal precisou ocupar as nossas terras, ele precisou estar aqui dentro, um tempo inteiro, falar que morava aqui, que era realmente dele. Por quê? Porque poderiam vir outras coroas, né, de outros lugares, da Holanda, da França, e falar assim, não, Portugal, essa terra aqui não é sua não, porque vocês não estão aqui, eu vou vir para cá e vou colocar meu povo aqui. Então Portugal precisou trazer pessoas para cá, precisou literalmente colonizar, né? Mas como que ele ia fazer esse processo? O que ia ocorrer para ele fazer esse processo, né? Ele precisou ali criar as capitanias hereditárias, tá? O que são capitanias hereditárias? A gente vai aprender no livro de história, tá? Peguem aí o livro de história de vocês, tá? Livro de história, ou seja, esse livro aqui, ó, tá? O verdinho, vocês vão ver que tem a matéria de história aqui. E vocês vão lá para a página 141, tá? Página 141. Essa página aqui, página 141, a gente vai estudar daqui, tá? Eu vou lendo aqui e vocês vão me acompanhar aí em casa, tá? Assim que eu começar a ler, vocês podem pegar o livro e acompanhar a leitura, tá? Vou dar aí um tempo para vocês acharem a página 141. Vamos lá, aqueles que pegou o livro ou não. Se o livro está longe de você, vai lá, pausa o vídeo, pega o livro, coloca na página e volta para cá, tá bom? Agora, vamos lá, olha só. A primeira página que eu tenho, que é essa aqui, tá? A gente já começa estudando aqui em cima, ó. Administração e ocupação das terras brasileiras pelos portugueses. Então, olha só, na matéria passada, a gente estava estudando a exploração dos portugueses nas nossas terras. Então, eles vinham, pegavam o que queriam e ir embora. Agora, a gente vai estudar como eles administraram, como eles dividiram as nossas terras, tá? Então, olha só, para entender, então vamos para aprender, né? Vamos ler, então. Para defender a terra dos exploradores estrangeiros e garantir a posse dela, o rei de Portugal promoveu sua ocupação a partir de 1530. Então, a ocupação mesmo por portugueses vierem e ficar foi 1530, tá? Com o estabelecimento dos primeiros engenhos no litoral. Desse momento em diante, começaram a chegar outros portugueses que construíram engenhos e desenvolveram a lavoura de cana-de-açúcar. O que era um engenho? O engenho era um lugar onde o pessoal trabalhava, tinham vários escravos, o cara ali era o dono do engenho, eles faziam a plantação de cana-de-açúcar e no engenho eles faziam a extração dessa açúcar da cana, tá? Com trabalho escravo, tá bom? Então, alguns portugueses já começaram a vir e ali no litoral começaram a estabelecer esse tipo de comércio, tá? Faziam açúcar para mandar para Portugal, certo? Mas chegou um momento que esse açúcar ficava até aqui mesmo, porque já começou a popular, né? Engenhos e desenvolveram a lavoura de cana-de-açúcar. O que é a lavoura? É a plantação da cana-de-açúcar, tá? Produto que tinha grande aceitação na Europa e se adaptava bem ao clima e ao solo do Nordeste brasileiro. Então, olha só, açúcar era um produto que vendia bastante, né? Porque é legal ter açúcar, não é? Fazer um doce, fazer um suco. E antigamente não era tão fácil. Eles não chegavam no supermercado e tinha açúcar. Era mais complicado de encontrar. Então, era um produto bem valioso, né? Então, eles produziam açúcar. Os donos de engenho eram senhores bem ricos, tá? Tanto é que o engenho tinha vários escravos, porque o dono do engenho era rico e ele conseguia comprar vários escravos para trabalhar ali para ele, tá? E olha só, era no solo do Nordeste brasileiro, tá? Também fundaram vilas e cidades. Olha aí, o Brasil começando a tomar forma, né? Começando a ter suas cidades, suas vilas, né? Também formando vilas e cidades.
Além de mudas de cana-de-açúcar, eles trouxeram ainda a primeira cabeça de gado, as quais supriram o transporte e demais necessidades do engenho. Então, olha só, no engenho também precisava do gado, porque existia uma máquina lá no engenho, que ela era uma roda, que ela moía a cana, tinha um moedor no meio, e ela era gigantesca, sabe? Ela ocupava um grande espaço. E ela vinha em duas hastes longas na frente, que era quem puxava essas hastes para aquele moedor girar. Era o boi. Eles amarravam aquela haste nas costas do boi e o boi ficava girando e a cana-de-açúcar ia sendo moída ali, tá bom? Tá, então eles trouxeram as primeiras mudas de cana-de-açúcar, porque não tinha cana-de-açúcar aqui no Brasil, quem trouxe foram os portugueses, né? Então a gente passou a ter cana-de-açúcar. Hoje em dia, quando a gente vai viajar aí, para quem viaja de carro, dependendo para onde você for, você passa por plantações imensas de cana-de-açúcar, né? Que você não consegue ver o final dela. Então, quem trouxe essa primeira muda de cana-de-açúcar para cá foram os portugueses, tá bom? E a cabeça de gado também. Aqui no estado de Goiás, a gente não produz bastante gado, a gente não é conhecido por ser um produtor bovino gigantesco. Então, a primeira cabeça de gado que veio para cá, veio lá de Portugal, lá em 1530, quando começou a se colonizar as nossas terras, tá? Então, olha só, o que a gente já aprendeu? Que as primeiras coisas que vieram para cá foram os produtores de açúcar, né? Que se instalaram lá no litoral nordestino, porque a terra lá era excelente para a plantação de cana-de-açúcar. Então, eles produziam essa cana-de-açúcar e vendiam para a Europa, tá? E ali, com a chegada desse pessoal, também chegou ali as primeiras vilas e cidades, que eram bem pequenininhas, mas ali já começou, tá bom? Então, assim foi começando a ocupação do terreno brasileiro. Tá? Vamos lá para o próximo parágrafo. No nordeste do território, a ocupação foi se efetivando com a construção de fortes militares e feitorias para proteger a região dos ataques estrangeiros, armazenados produtos destinados à venda. Então, olha só, tinha o Portugal, mandou o pessoal para cá, deixou eles estabelecerem o seu comércio aqui, né, fazer a produção da cana-de-açúcar, só que eles não podiam ficar desprotegidos, né? Então, eles construíram fortes no litoral. O que é um forte? Um forte é tipo um castelo que fica erguido na beira do mar, sabe? Ali nas pedras, tá bom? Eles erguiram aquelas pedras, tem uns buracos que eles colocavam uns canhões, que caso viesse um navio lá no mar e eles quisessem atacar para o navio não chegar perto da terra, eles disparavam com os canhões. Tinham torres enormes, onde ficavam pessoas lá em cima, olhando para falar se estava chegando um navio desconhecido ou não, tá? Tudo isso para proteger aquela terra ali. Então, olha só, como que a preocupação de Portugal já aumentou, né? Antes eles só vinham aqui, pegavam o que eles queriam e iam embora. Agora eles vieram, trouxeram a primeira muda de cana-de-açúcar, a primeira cabeça de gado, né? E também fizeram fortes para proteger a terra. Então, já estão bem mais dentro da nossa terra, certo? Então, vamos lá, ó. Ao enviar pessoas para explorar as riquezas, fundar vilas e cidades, defender a terra e catequizar os indígenas, Portugal deu início à colonização de nossa terra. Então, olha só, Portugal começou a enviar quem ia ficar aqui de fato no Brasil. Não estava simplesmente vindo uma pessoa que ia vir, dar um passeio e voltar. Não, eram pessoas que iam vir para ficar. Inclusive, mandaram a igreja, naquela época, a igreja católica. A igreja católica veio para quê? Os nossos índios não tinham uma religião como a gente tem, sabe? Eles não tinham conhecimento de Deus como a gente tem. Eles tinham o Deus Sol, o Deus da Terra, o Deus que dava os animais. Para eles era isso, eles reverenciavam isso, os animais, o Sol, o mar, certo? E aí trouxeram os padres para catequizar esses índios, para ensinar religião para esses índios, tá? Então, os padres vieram esse pessoal que estava fazendo açúcar e já começaram a colonizar ali as suas pequenas vilas e cidades. Por quê? Porque o dono ali do engenho, quando ele veio, ele não veio sozinho. Ele trouxe a esposa, trouxe os filhos e começou a criar uma vida aqui no Brasil, tá? Então, deu-se início à colonização brasileira, tá? Olha só. A gente tem o mapinha do Brasil ali, ó. Brasil, povoamento do século. Que século que é esse? Depois eu quero que eles me respondam lá no WhatsApp. X, V e o I. Quando o número maior está à direita, o que eu faço? Quando o número maior está à direita, o que eu faço? Ou vice-versa, tá? E aqui a gente tem nesse mapa, vocês podem olhar aí, ó. Olha só. As várias colônias que, com o passar dos anos, foram se estabelecendo. Ah, foi de uma vez isso aqui, professor? Não, foi passando o tempo e as colônias foram se disseminando, certo? A gente vai ver como que essas colônias foram distribuídas, tá? Então, vamos lá para a página 142.
Página 142. As divisões das terras. Olha aí o que eu acabei de falar. A gente vai ver como essas terras foram divididas. Eu simplesmente chegava aqui de barco e falava assim, esse pedaço aqui é meu. Não, não era assim, né? Não era tão simples e fácil dessa maneira. Então, como que acontecia? Acontecia da seguinte maneira. Vamos lá, página 142, o texto aqui em cima, certo? Vamos lá. A divisão das terras. Para controlar e administrar a ocupação da nova terra, Brasil, tá? O rei de Portugal implantou um sistema que dividiu as terras brasileiras em grandes propriedades denominadas, olha só como eram denominadas essas terras, capitanias hereditárias, certo? Capitanias hereditárias, nome extremamente importante, tá? Por fim, ele doou às pessoas que tivessem recursos financeiros para manter atividades produtivas nelas. Essas pessoas foram chamadas de donatários. Então, olha só, como o rei de Portugal precisava ocupar a terra brasileira, mas não simplesmente não podia chegar qualquer um aqui e se estabelecer e falar que era dele, a coroa de Portugal pegou os nobres. Quem eram os nobres? Aquelas pessoas que tinham um poder financeiro mais alto na sociedade naquela época, tá? Quem tinha mais dinheiro, certo? Então, esses eram os nobres, que foram chamados de donatários, certo? Então, os donatários, Portugal foi lá e dividiu uma terra e falou assim, olha só, essa terra aqui, lá no Brasil, é sua. Você pode produzir, você pode criar gado, você pode fazer o que for com ela, tá? Ela é sua. Só que é o seguinte, o Portugal não ia cobrar nada para dar aquela terra para ele. Ele ia plantar, ele ia fazer o que quisesse, ele podia fazer o que fosse ali. Mas a terra não era dele. Ele podia cuidar e ficar com os lucros que aquela terra desse para ele. Mas a terra não era dele, a terra era da coroa de Portugal, tá? Mas tudo que ele fizesse na terra, sim, era dele, tá bom? Então, olha só. Aí o nome vem de novo, essas capitanias que eram essas terras. Mas olha só, tem um segundo nome aí, capitanias hereditárias. O que quer dizer capitanias hereditárias? Vamos supor que o meu pai era vivo naquela época, ele era um nobre, ele tinha bastante dinheiro e ele conseguiu uma capitania hereditária. A coroa deu uma capitania para ele e ele decidiu ir ao Brasil para cuidar dessa terra. Então ele criou gado, criou cana-de-açúcar, plantou, fez várias plantações ali que deram lucro. Só que meu pai já estava bem velhinho e ele acabou falecendo, morreu. E aí a terra passou para mim, que era o filho dele. Então, hereditário é isso, aquilo que passa de geração para geração. Assim como a gente aprendeu em ciências, né? A gente não aprendeu em ciências que as características hereditárias é aquela característica que você herda do seu pai, da sua mãe, que a sua mãe e seu pai herdou dos seus avós, que seus avós herdaram dos seus bisavós, que os seus filhos vão herdar de vocês. A capitania é desse jeito, tá? A terra era do meu pai, eu herdei. Quando eu passar a minha terra para frente, eu vou passar ela para o meu filho vai passar para o meu neto para o meu bisneto, e assim sucessivamente. Eram terras hereditárias, tá? Então era uma terra basicamente da família, tá bom? E assim que se dividiu as terras, tá? E ela se dividiu, veja só, por todo o litoral brasileiro, tá? Aqui no meio a gente ainda não tinha chegado, ela se dividiu pelo litoral. E como que ele dividiu? Eles simplesmente traçaram linhas retas aqui, ó. Tá vendo? Cada nome desse aqui vai ter uma linhazinha reta passando. Aqui nesse retrato não tem, mas era assim, tá? Onde está esse nome aqui, passava uma linha reta. E aqui era a delimitação da terra dessa pessoa. E aqui vinha outra linha, outra linha, outra linha. Se vocês pesquisarem aí no Google, eu vou caçar aquele livro para me mostrar para vocês. Deve ter sim, tá? Ele fala que era desse jeito dividido. Então, cada um pegou a sua, cada um tinha o seu nome e eles dividiram. Por exemplo, olha só, a gente tinha as capitanias hereditárias de São Cristóvão, foi feita em 1590. A gente tem a capitania hereditária de Natal, Filipéia, Iraguaçu, Olinda. Então a gente teve várias capitanias hereditárias que foram ali administradas por nobres da coroa portuguesa, certo? Então olha só, direito dos donatários, certo? A terra era 100% do donatário? Não. Portugal cedeu a terra, mas a terra era da coroa. E quais eram os direitos que o donatário tinha naquela terra? Vamos lá, olha só. Direitos do donatário, tá? Esse quadradinho laranjado aqui, e vamos ver quais eram os seus direitos, tá? Fundar vilas. Então, olha só, a gente não queria colonizar o Brasil, Portugal não queria colonizar o Brasil, então ele tinha que fundar as vilas para trazer as pessoas para vir para o Brasil, né? As pessoas tinham que ter onde morar, né? Tinha que ter um lugar onde fazer suas compras, um lugar onde viver, né? Distribuir terras. Então, o que eu falei? Era uma terra muito grande, certo?
E ele tinha lá o donatório, ele era o rei daquela terra. Mas ele podia distribuir e fazer pequenas terras ali dele. Por exemplo, se ele quisesse, ele podia fazer a plantação. Opa, não vou distribuir minha terra com ninguém. Tá? Vai ser só minha, eu vou plantar aqui tudo, eu vou administrar todo esse terreno. Mas o que era mais fácil? Não é fácil cuidar de uma terra desse tamanho, ele não vai conseguir plantar em toda ela. Então o que ele fazia? Ele determinava uma terra ali para ele, certo? Ele era o chefão daquela terra toda e ele dividia a terra dele. Ele chamava um outro nobre, alguém que fosse amigo ou até mesmo uma pessoa conhecida que ele soubesse que podia administrar mais um pedaço daquela terra dele, e ali ele dividia aquela terra e aquela pessoa ia cuidar daquele pedaço, tá? Então, além de ter essa divisão maior das capitanias hereditárias, cada capitania hereditária também dividiu as suas terras, tá? Alguns fizeram isso, outros já cuidaram, muito poucos, já cuidaram de 100% da terra, o que não dava muito certo, porque era um terreno muito grande para ser cuidado, tá? Olha só, vamos lá. Outro direito era escravizar indígenas, olha só. Antigamente, a gente sabe que existia a prática da escravidão. Quem era escravizado? As pessoas de pele escura, né? Os negros. E os índios, ele tem a pele escura, tá? Como eles viviam aqui no Brasil, debaixo do sol o tempo inteiro, na floresta, então eles acabaram adquirindo essa característica, né? Porque quem tem a pele mais escura tem mais resistência ao sol, certo? Não se queimam muito fácil, tem uma melanina muito forte no corpo. E os índios eram assim. Então eles chegaram, primeiro eles exploraram os índios, né, oferecendo aquelas pequenas trocas, que para eles eram extremamente vantajosas, mas para os índios não, né? E acabavam levando os recursos dos índios. Depois eles vieram aqui, viram que os índios não conseguiam combater isso, não conseguiam se manifestar contra isso e acabavam escravizando esses índios. Então, se eu fosse um nobre, chegasse aqui, precisasse de mão de obra, eu pegasse aquele índio e falasse que ele ia trabalhar para mim de graça e ele era meu, infelizmente isso acontecia. Tá? O índio trabalhava, mas o índio não fugia, muitos tentavam fugir, mas o que acontecia? Eram mortos, eram castigados, e isso acabava instaurando um medo ali entre os índios. Então, muitas vezes, eles ficavam quietos ali, trabalhavam, ganhavam apenas o que se alimentar, dormiam mal, trabalhavam em condições assim infaláveis, tá? Porque era muita judiação com eles, horários, tipo assim, trabalhavam horas e horas sem descanso, muitas vezes sem se alimentar, e acabaram virando escravos, tá? Assim como os africanos, que depois também vieram para cá, tá? Por isso que os índios, no início do século, eles foram quase dizimados, porque eles foram muito maltratados, então de pouco a pouco eles foram morrendo, tá? E tudo começou aí, quando começaram a escravizar os índios, tá? Olha só, mais um direito deles, cobrar impostos. Olha só, eu não podia fazer uma vila ali na minha terra para o pessoal morar, eu não podia dividir a minha terra com outro nobre ali de classe menor para cuidar de um pedaço da minha terra. Eles não estão na minha terra, que a coroa me cedeu, automaticamente, se eles estão na minha terra, eu tenho o direito de cobrar o imposto dele. Olha só, todo mês você tem que me pagar tanto, porque a terra é minha, eu estou te cedendo ela para você fazer a sua plantação, criar o seu gado. Ou então, lá na vila, onde tinham as casas, as pequenas cidadezinhas, os comércios, olha só, você está na minha vila, você só mora aqui porque essa terra é minha e eu construí essa vila aqui. Então, todo mês você tem que pagar imposto tal, porque essa terra é minha e você está utilizando a minha terra, tá? Então, cada donatário administrava esse imposto de um jeito. Tinha impostos que eram extremamente altos, tinha impostos que eram médios, impostos que eram mais baixos, tá? Outros cobravam apenas trabalho, o que era extremamente raro, tá? E aí, assim, eles administravam a sua terra. Outro direito que eles tinham, o último, nomear autoridades. A terra ali é minha, né? Se eu quero nomear autoridades, eu posso. Olha só, esse cara aqui é o senhor máximo dessa região, como se fosse o prefeito. Esse cara aqui é o delegado. Esse cara aqui é o supervisor geral, tá? Esse cara aqui é o cara que vai tomar conta dos escravos, certo? Então, eles tinham esse poder. Eles eram como, entre aspas, assim, o governador, o presidente daquele pedaço de terra, tá? Então, eles conseguiam nomear autoridades para tudo aquilo que eles estavam fazendo ali, tá? Quem mandava na terra era o donatário, aquela primeira pessoa que Portugal deu a terra, por exemplo, meu pai. Então, meu pai podia nomear as autoridades que iam existir ali naquele terreno. Se ele quisesse ser autoridade máxima, fosse não tenho nenhuma autoridade, eu sou autoridade aqui, somente eu. Podia ser. Agora, se ele quisesse dividir esse poder, também podia, certo? Ele decide, tá? Ele vai administrar, tá bom? Agora, vamos lá
Para exercer a função, os donatários eram necessário cumprir algumas obrigações. Olha só, então os donatários tinham seus direitos, né, que está aqui em cima, mas eles também tinham as suas obrigações. Vamos ver quais são essas obrigações? Olha só, vamos lá. Proteger as terras contra estrangeiros. A principal preocupação de Portugal era que viessem organizações estrangeiras aqui e roubassem as terras do Brasil, certo? Então, olha só, ele tinha medo que a França viesse e pegasse a terra, ele tinha medo que a Holanda viesse e tomasse o Brasil, ele tinha medo que a Espanha, que era uma das suas aliadas, mas era extremamente forte, tomasse conta geral do Brasil aqui. Então, uma das obrigações do donatário é o seguinte, ó, você vai lá, você pode plantar, você pode criar, você pode fazer o que quiser naquela terra, mas é sua obrigação também protegê-la. Se vier alguém aqui para tentar tomar a terra do Brasil, por exemplo, se vir aqui pela sua capitania hereditária, Olinda, por exemplo, vamos supor que o meu pai ganhou a capitania hereditária que foi nomeada como Olinda. E aí vem a França e tenta invadir Olinda. É obrigação do meu pai proteger Olinda, certo? Por isso existiam as criações daqueles fortes que eu falei para vocês. Tá? E aí, ou era a obrigação do meu pai organizar o exército ali, para ele tomar conta. Como ele ia organizar o exército? Não sei. Ele podia organizar o exército apenas com os escravos. Ele podia pegar pessoas das vilas e falar assim, ó, você faz parte da nossa polícia, então você vai ajudar a proteger a nossa terra caso alguma coisa ocorra. Tá? Eram obrigações desses donatários. Se ele ganhou a terra, ele tem o direito de ficar com o lucro daquilo que é produzido na terra? Tem, mas ele também tem a obrigação de cuidar dela, tá certo? Vamos lá, para mais uma obrigação. Estabelecer a ordem diante dos conflitos. Então, como eu falei, a gente era como se fosse um prefeito, um governador, um presidente daquela capitania hereditária, certo? Então, vamos supor que eu tenho ali 2, 3 vilas fundadas na minha capitania hereditária, lá em Olinda, certo? E aí, uma vila começa a se estranhar com a outra, né? Os moradores começam a ter conflitos entre si. O meu papel é ir lá e botar fim naquilo. Olha só, por que isso está acontecendo? Ah, por isso, por isso, por isso. Não, então não é para mais para isso acontecer, vamos fazer assim, assim, assim. Eu era a autoridade máxima. Eu falei, tinha que acontecer, certo? Ali os conflitos tinham que cessar. Caso não cessassem, eu podia tomar até atitudes mais drásticas, tá? Prendendo, matando, tá? Eu era a autoridade ali. Então eu tinha que intermediar esses conflitos. Ah, tal, por exemplo, assim também, tal vila não está chegando comida lá naquela vila, o pessoal lá está morrendo de fome. É minha obrigação saber o porquê que não está chegando alimento naquela vila, tá? Eu vou ter que desenvolver o trabalho para fazer o alimento chegar até lá, certo? É minha obrigação conciliar os conflitos. Agora vamos lá para mais uma obrigação. Montar engenhos. Então, olha só, engenhos era a produção do açúcar, que era o lucro maior ali naquela época do ano, certo? Naquela época do ano não, naquela época em geral, tá bom? Então, eu tinha a obrigação de montar os engenhos para a produção desse açúcar, certo? Para suprir as necessidades que tinha, né? Tanto de venda quanto de consumo. Os engenhos, eles eram necessários. E aí, a gente tem mais uma obrigação, prestar contas aos funcionários enviados pelo rei de Portugal para arrecadar a renda a ele destinada. Olha só, Portugal me doou a terra e eu tinha direito de fazer o lucro ali. Eu não cobrava imposto das vilas e dos outros pessoais que eu dividia a minha terra, Portugal também cobrava o imposto de mim. Por isso que eu tinha que gerar lucro naquela terra. Eu não podia simplesmente pegar a terra e ficar lá, que eu vou tirar só férias aqui, não vou fazer nada. Não, eu não posso. Eu tinha que gerar lucro, tá bom? Então, Portugal vinha cobrar o imposto dele também, o que era de direito dele pela coroa, certo? Então, ele me dava, eu ficava com grande parte daquele lucro, sim, mas tinha também o imposto que eu tinha que retirar para Portugal. Não ia ser simplesmente eu ficar com tudo. Tá bom? Portugal também tinha direito ao seu imposto. Como eu sou ali o donatário, eu tinha direito aos impostos que eu cobrava das terras que eu dividi e das vilas, eu também tinha que pagar o meu imposto para a coroa, certo? Então esses eram os direitos e as obrigações, tá bom? Vamos passar ali ainda na página 142, ler esse parágrafo que está aqui embaixo, ó, ao lado dessa carta. Vocês vão ver que importante que era essa carta. Olha só. Cada donatário recebe uma carta de doação do rei, comprovando o direito de explorar as terras. Então, veja só, eu simplesmente não posso chegar aqui no Brasil, falar que o rei me deu essa terra e começar a administrar.
Vai vir o pessoal da fiscalização da coroa e vai perguntar, tá, cadê a carta que o rei te mandou? O rei tinha um selo, o rei tinha uma letra, o rei tinha uma assinatura. Eu tinha que apresentar aquela carta para eles. Então, somente quem tinha aquela carta que tinha direito a esse pedaço de terra aqui no Brasil. Tá bom? Vamos lá, ó. Observe ao lado a imagem da primeira página de uma carta de doação do rei ao donatário. Olha aí na página 142, tem a imagem da carta aí, estão vendo? Olha só como que ela era escrita, né? Olha a letra dele, que legal. O papel bem amarelado, é uma carta bem antiga, né? Então, essa era uma carta que falava assim, ó, o senhor Júnior Rodrigues tem direito a um pedaço de terra, né, nossa nova terra chamada Brasil, para administrar, e taranã, até eu chegar no Brasil, eles me cobrarem essa carta e eu tenho que apresentar ela, tá bom? A carta de doação se refere a qual capital? Quem era o donatário? Então, olha só. Vocês vão me responder também, tá? Quando a gente fazer a nossa aula online. Lê essa carta aí pra mim. Tá? Quem conseguir, né? Porque tá com a letra bem pequenininha. Caso vocês conseguirem, tá? Na aula online, se vocês não conseguirem, eu vou te mostrar também. Eu vou ver aqui como, a quem ela se refere, tá? Ah, não. Aqui embaixo tem um resuminho. Ó, olha só. Carta de doação da capitania de Pernambuco. Então, olha só. Pernambuco foi uma capitania hereditária. E olha só, ela foi feita uma carta de doação dela, tá? A Duarte Coelho. Duarte Coelho quem era? Era o donatário. Era um nobre naquela época que ganhou aquela faixa de terra que batizou como Pernambuco, certo? Ela foi doada em 1534, entre 1536, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa. Essa carta está lá em Portugal, tá bom? Olha só, aí na página 142, o conteúdo acaba. É o que a gente já estudou. Mas olha só, observe na próxima página aí, na página 143, começam as nossas atividades, que eu quero que vocês respondam. Mas olha só, antes que a gente responder as atividades, eu não falei que as terras eram divididas em faixas? Então olha só, essas faixas coloridas aqui, ó. Cada uma dessas faixas era uma capitania hereditária. Tá vendo? Até onde elas iam, aqui, ó, chegava aqui do litoral, vinha até aqui. Era uma terra, aqui no mapa a gente olha, nossa, mas não ocupou nem metade do Brasil. Mas naquela época, isso aqui é uma terra muito grande. Aliás, até hoje é uma terra enorme, tá? Não tem ninguém que tem uma terra desse tamanho. E olha só, cada quadradinho aí é uma das capitanias hereditárias. Ela tem seu nome e tem o nome do seu proprietário, para quem ela foi doada, tá? Então, essas aqui eram as capitanias hereditárias. Então, o que eu quero de vocês? Olha aí, na página 143, tem a questão 1, 2, 3 e 4. Vamos ver na outra página? Não, olha só a página 143. Eu quero que vocês respondam essa atividade para mim, tá? Vai ser fácil, porque o que a gente aprendeu aqui hoje é muito fácil, não é? Portugal tinha que ocupar a terra do Brasil, então o que ele fez? Ele dividiu as terras em capitanias hereditárias, doou para os donatários. O que os donatários podiam fazer? Eles tinham direito a trabalhar naquela terra, gerar o seu lucro e dividir a sua terra entre outros membros também, fazer suas vilas e tinham que proteger aquela terra, certo? Então ele tinha um lucro, ele cobrava imposto e ele também tinha um lucro do que ele produzia ali na terra, né? Portugal pegava a sua parte no imposto que Portugal cobrava direto do donatário. A terra era do donatário? Não, a terra era de Portugal. Mas donatário tinha o direito de exercer ali todos aqueles direitos, aqueles deveres que a gente estudou, tá? Ele podia trabalhar nela e o lucro ia ser dele, tirando o imposto que Portugal já tinha estabelecido. Ah, e eu podia chegar aqui e simplesmente entrar na terra? Não. Eu só tinha direito a essa terra se o rei de Portugal me mandasse uma carta, né? Falando que aquela terra era por direito, eu podia usá-la, né? Trabalhar e usar ela. Não era minha, era de Portugal, mas eu podia exercer ali o direito de trabalhar com ela, né, de exercer o lucro, tá? Eu tinha que estabelecer engenhos, eu tinha que estabelecer vilas, eu tinha que coordenar os conflitos entre essas vilas, tá? Eu podia nomear autoridades ali naquela terra. Então, eu era o governador geral dali e o rei de Portugal era como se fosse o presidente, tá bom? Então, olha só, eu cobrava o imposto de todo o restante, que eu era donatário, e o presidente cobrava o imposto de mim, o presidente como a figura do rei, tá? Então, sendo um exemplo. Certinho? Então respondam lá as atividades da página 143 e a gente se vê na próxima.